Eu não sou nada sem o Botafogo, cara. Nada, nada. Acho que ninguém me conheceria, ninguém conheceria o Marlon de hoje se não fosse o Botafogo, cara, por tudo que o Botafogo me deu. A ida do Marlon Freitas para o Palmeiras causou revolta na torcida do Botafogo e, pasmem, revoltou até a torcida do Palmeiras. E se ele achou que fez a coisa certa, sinto dizer, mas ele caiu do cavalo. E nesse vídeo aqui eu vou explicar o porquê detalhadamente. E reza a lenda que não vai parar por aí. Tá rolando em diversos portais que vai ter uma debandada no Botafogo, que já tem jogadores parados na porta, e vários torcedores do Botafogo já colocaram em xeque a gestão do John Textor. O cara tá sendo duramente criticado por causa disso, hein? E essa é a hora que nós precisamos conversar muito sério sobre isso, porque eu sei o porquê esse povo tá levantando essa bola. Dito isso, só peço para você me ajudar a colocar um combustível nesse vídeo para ele chegar para o maior número de pessoas possível. E é tudo muito fácil, tá? Deixa o like, esse poderoso joinha, e vai aqui no espaço dos comentários, gira pro lado, né, dá aquela puxada, se aparecer o botão hypar, dá uma clicada nele, por gentileza. E se é a tua primeira vez aqui, provavelmente você está meio confuso nesse momento, porque um São Paulino está falando de uma situação que rolou entre Botafogo e Palmeiras. Mas fica tranquilo, porque aqui funciona assim. Meu nome é Renato, sou da mídia independente e falo de futebol sem clubismo. E muito prazer, fico muito feliz com a sua presença e se quiser se inscrever no canal, seja muito bem-vindo. Bom, o que muitos botafoguenses temiam aconteceu. Realmente o Palmeiras conseguiu arrastar o Marlon Freitas para lá. E o Marlon não é apenas mais um jogador muito querido pela torcida que sai assim sem mais nem menos. Ele é um jogador especial. É considerado um dos ídolos recentes do clube, foi colocado até no bandeirão da torcida, enfim. E não para por aí, ele era o capitão do time, ele era um dos linha de frente do plantel, ajudou a conduzir o time nas conquistas de 2024, tá? Então é por isso que muitos botafoguenses ficaram revoltados, principalmente com o John Textor. E em paralelo com essa situação, boa parte da mídia clubista começa a alimentar a cabeça do botafoguense que não vai parar por aí. Tem o Savarino, que já entrou no radar do Corinthians e pode ser o próximo. Tem o Barbosa, que está lá parado na porta, pronto para sair. E uma série de outras especulações aí que deixa a cabeça do torcedor mais quente ainda. E de tabela, alguns se voltam contra o John Textor. Não parece que isso daí é proposital? Porque quando chega no mercado da bola, a vida do botafoguense vira um inferno. Você que é botafoguense, responda para mim. Eu tô mentindo? E a gente sabe como funciona o sistema de gestão do John Textor no Botafogo. Ele deixa o jogador com a carta na mão. A hora que o cara quiser, ele pode ir. Desde que ele receba uma proposta que agrade, além dele, o clube também. Seja bom para ambas as partes. E essa história aí tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que o jogador não é fiel ao contrato. Chega uma proposta, ele gostou, é bom para o clube, ele vai embora e que se lasque o projeto da temporada. E o lado bom é que o cara não fica preso ao contrato, né? Porque tem jogador que recebe uma proposta, quer sair, o clube não deixa e ele fica lá, se arrastando em campo. Corre para não chegar, faz corpo mole, fica lá desanimado, certo? E nesse meio tempo o clube tem que pagar o salário. Mais uma observação. No caso do Marlon Freitas, o John Textor sabe que estava lidando com uma situação diferente. Ele foi lá e tentou segurar o atleta. Conversou, tentou convencer, fez uma proposta, fez outra proposta para renovar o contrato e o jogador estava irredutível. O Marlon realmente estava decidido em sair do Botafogo. A verdade é que o Marlon Freitas foi seduzido pelo canto da sereia chamada Leila Pereira. Mas e aí, será que ele fez certo? Será que ele tomou a decisão correta? Bora conversar. Como eu falei no meu vídeo anterior e também no vídeo que eu postei no meu canal Renato Persona, essa história do Marlon me lembra muito a história que rolou com o Caio Paulista no São Paulo em 2023. Ele era jogador do Fluminense, veio para o São Paulo por empréstimo, fez uma temporada sensacional e justamente em dezembro, nessa época de Natal, o São Paulo ia comprar o jogador, só que atrasou uns 3, 4 dias para apresentar o contrato e nesse espaço de tempo o Palmeiras apareceu, pulou na frente e comprou o jogador. Isso que o Palmeiras fez não é ilegal, tá tudo dentro da lei, mas é imoral. E é bom lembrar que o Marlon Freitas entrou no radar do São Paulo na semana passada, né? Só que o São Paulo queria trocar jogadores com o Botafogo e não rolou. E eu tinha avisado isso em um vídeo que eu gravei na época. O São Paulo não ia conseguir arrancar o Marlon do Botafogo. Mas nos portais futebolísticos aqui de São Paulo, estava dando que o Marlon Freitas estava muito próximo do São Paulo.
Até por isso o Palmeiras foi lá e contratou o jogador. O Marlon não fez uma temporada sensacional no Botafogo esse ano, não. Tá? E do nada o Palmeiras aparece para comprar o jogador. É claro e evidente que foi porque o São Paulo estava interessado nele. Você entendeu que são histórias muito parecidas, né? E exatamente na mesma época do ano. E vou além, é uma história que teve o mesmo começo, vai ter o mesmo meio e vai ter o mesmo final, e eu vou te explicar. É o jogador que está saindo de um clube que o catapultou para o sucesso profissional, é muito querido pelo torcedor, etc e tal. Aí vem o Palmeiras, dá aquela seduzida, com um bom tempo de contrato e um salário alto. E a boa e velha promessa, que está indo para um clube que tem uma baita de uma estrutura, que vai brigar por 2, 3, 4 títulos por temporada. E nesse momento, a calça do cara vai parar no chão, o cara aceita e vai. E não demora muito para ele perceber que a torcida do Palmeiras não estava esperando ele. A torcida do Palmeiras estava esperando um jogador padrão Real Madrid. E isso vem acompanhado com aquela piadinha. Poxa, sonhamos com fulano e acordamos com esse cara aí. E aí vem aquele clima de desconfiança misturado com expectativa alta, porque a diretoria do Palmeiras prometeu muito em cima desse jogador, muito mais do que o jogador pode entregar. E quando chega no dia do jogo, o atleta já entra em campo com um caminhão de areia nas costas. E nessa o cara não pode errar, porque se ele erra um passe, pronto, aí o teto cai. Já esculachado pela torcida e rotulado de bagre. Ele só vai tirar esse rótulo de bagre se no próximo jogo ele entrar, fizer uns 20 desarmes, der umas 4 assistências e meter um gol. E se ele não fizer isso, a torcida do Palmeiras vai cair pra cima dele, vai botar uma pressão absurda nele e no Abel. E o Abel não vai segurar essa bronca não, vai botar ele no banco de reservas. O Abel vai congelar o jogador. E é questão de tempo pro Palmeiras emprestar ele. E aí você me diz, poxa Renato, o Palmeiras vai pagar muito bem pra ele. Ele dentro de campo jogando, sentado no banco de reservas ou até mesmo emprestado para outro clube, ele vai continuar recebendo o mesmo valor até o final do contrato. Então para ele tanto faz. Se você pensa assim, eu te digo uma coisa. É aí que você se engana. Primeiramente, jogador quer jogar. Ele quer estar lá dentro de campo correndo atrás da bola, não esquentando o banco de reservas. E outra, o sujeito está jogando em um clube de Série A brigando por títulos. E de repente ele vai parar em um clube da quinta prateleira brigando para permanecer na Série A ou até mesmo vai parar na Série B. Isso para ele é o fim da picada, é desmoralizante. E é pior ainda quando acaba o tempo de contrato do sujeito. Hoje ele está ganhando R$1 milhão. Amanhã, em outro clube, ele vai ganhar 10% disso. E se ganhar, hein? E essa é a hora que o cara se pega sentado no vaso sanitário pensando, poxa, eu estava em um clube que eu era valorizado, os caras gostavam de mim. Eu era tido como um dos ídolos recentes aí da torcida, colocaram a minha cara no bandeirão, fizeram de tudo para renovar o meu contrato, mas eu fui seduzido por um outro clube, por um qualquer a mais, me prometeram mundos e fundos e hoje eu tô aí, ó. Eu desejo isso para o Marlon Freitas? É claro que não. Eu desejo tudo de bom para ele. Mas infelizmente o futebol é impetuoso, sobretudo aqui no Brasil. E a vida é assim, né? Quando você não aproveita as oportunidades, quando você não valoriza o lugar ou a pessoa que te valoriza, o destino é complicado. Se o brother Marlon Freitas parasse um pouquinho para pensar, mas só um pouquinho, ele não sairia do Botafogo. Porque no Botafogo, além dele ser considerado um dos ídolos recentes pela torcida, ele tem créditos, fez uma temporada muito abaixo da média, mas muito abaixo mesmo, e aí tava lá o John Textor querendo renovar o contrato com ele, e com certeza ofereceu algum a mais. E por causa de uma mixaria a mais, ele virou as costas pro clube. Só para frisar, Caio Paulista fez isso com o São Paulo em 2023, e ele deu sorte que, num primeiro momento, o Palmeiras emprestou ele para o Atlético Mineiro, que é um clube grande, né? E agora ele vai para um clube menor, porque nem o Atlético Mineiro quis ele. E eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, que o Caio Paulista se arrepende até o último fio de cabelo de ter saído do São Paulo. E o Marlon tem tudo para se arrepender de ter saído do Botafogo. E se você é botafoguense e por um acaso comprou uma camisa do Glorioso, mandou colocar Marlon Freitas ali atrás e ficou puto com ele e não vai usar a camisa mais, vai guardar no fundo do guarda-roupa lá e já era, faz o seguinte, eu vou deixar um link aqui nos produtos de um spray, se você clicar aqui só vai aparecer ele, tá? É um spray que tira silk, transfers e por aí vai. Passou, esperou, puxou e saiu. Esse cara não merece a sua dor de cabeça, não. E eu estou oferecendo esse produto porque eu passei em uma camisa do São Paulo, em cima do nome Caio Paulista, quando ele saiu. E funcionou. E leve essa dica adiante, ofereça para os seus amigos botafoguenses. Tudo certo?
E para fechar, comenta aqui embaixo o que você acha, gostaria muito de saber a sua opinião, não esqueça o like, dá uma hypada também e, por favor, se inscreva no canal porque eu faço questão de você. E só uma observação rápida aqui, quando você clicar no botão inscrever-se, vai aparecer 2 canais. Esse aqui que é o Enfim do Esportes e um outro canal que eu tenho chamado Renato Persona. Se você quiser se inscrever lá também, fica à vontade, tá? E por hora, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.